Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica. É isso aí. E na aula de hoje, os nossos objetivos são analisar a curva característica do diodo, aprender o conceito de tensão de joelho, aprender o conceito de tensão de ruptura e entender a necessidade do uso do resistor limitador de corrente. Certo? Então, vamos lá. Primeiro essa figurinha aqui, a gente já viu na aula passada. Essa é a polarização direta do diodo, certo? Aqui, ó, positivo da fonte no positivo do diodo. O negativo na ponta da seta, certo? Então, essa é a polarização direta, ok? E essa curvinha aqui, tá bom? É o comportamento do diodo real, certo? Então, o diodo ele não conduz, certo? Assim que a gente liga uma tensão positiva. A tensão precisa aumentar um pouco para que o diodo passe a conduzir, ok? Então, nos diodos de silício, em geral, essa tensão na qual ele passa a conduzir é de 0,7 volts, tá? Nos diodos de germânio, ela é em torno de 0,3 volts. Bom, isso varia de diodo para diodo, certo? Depende também do ponto de operação. Mas tensão de joelho, tá? É a tensão a partir da qual o diodo passa a conduzir. Então, lembrando, além de ele ter que estar ligado, certo? Para conduzir, né? O semicondutor para conduzir tem que estar ligado o positivo da fonte no positivo do diodo e o negativo da fonte no negativo do diodo. Além disso, a tensão no diodo tem que ser maior do que essa tensão de joelho, ou seja, no caso do diodo de silício, 0,7, no de germânio, 0,3 volts, certinho? Então, essas aí são as condições para o diodo conduzir, e tensão de joelho é essa tensão mínima necessária para que o diodo entre em condução, tá? Vamos para frente. Agora, o diodo está polarizado reversamente, olha, o positivo da fonte no negativo do diodo, que é a ponta da seta do diodo, tá? Agora a gente está tendo, ó, tensões negativas, certo? Esse é o gráfico da tensão. Daqui para cá é tudo tensão negativa. Quando a gente viu na aula passada que quando é ligado assim, reversamente, o diodo não conduz. Ou seja, a corrente que é nesse eixo aqui, ela é zero, ó. E ela está aqui zero, tá certo? Ó? Tá vendo? Tá vindo zero. Só que cada diodo tem um limite. Por exemplo, se eu ligar 1 milhão de volts aqui, esse diodo não vai aguentar, certo? Então, dependendo de que diodo for, chega a uma tensão, certo? Reversa, uma tensão contrária, que o diodo não suporta mais. Essa tensão a gente chama de tensão de ruptura, certo? Então, a partir dessa tensão aqui, o diodo passa a conduzir, tá bom? E aí ele já não serve mais. Por quê? Porque lembra quando a gente falou, o semicondutor, quando ele é ligado ao, né, reversamente, ele funciona como um isolante, tá? Mas até uma determinada tensão. Chegou no valor da tensão de ruptura, na tensão que ele não suporta mais, aí ele passa a conduzir. Tem diodos que são feitos para funcionar na tensão de ruptura, certo? Esse é um caso. O diodo semicondutor, que a gente está vendo agora, atingiu a tensão de ruptura, ele passa a conduzir. E aí não está mais funcionando do jeito que a gente queria, certo? Então, ó, voltando. Tensão de joelho é a tensão a partir da qual o diodo passa a conduzir. Tensão de joelho é na polarização direta. Tensão de ruptura é a tensão máxima que o diodo suporta sem conduzir. A tensão de ruptura é na polarização reversa, certo?
Assim, juntando os dois gráficos, a gente tem a curva característica do diodo. Essa daqui, certo? É a curva característica do diodo. Essa região aqui é a região da polarização direta e essa região aqui é a região da polarização reversa. E aí a gente falou que a gente tem que extrair as informações que a curva característica nos dá. Quais são as principais informações? Essa daqui, que é a tensão de joelho, e essa daqui, que é a tensão de ruptura. Então, essas são as duas informações importantes que nós obtemos com a curva característica. Aqui vocês não estão vendo valor nenhum, certo? Mas cada diodo específico tem o seu valor de tensão de joelho e o valor de tensão de ruptura. Faltou só um valor aqui, ó, que seria a corrente máxima que ele suporta, certo? Não está aqui, mas a gente vai ver quando estiver falando lá de datasheet, tá bom? Então, na polarização reversa, o importante de achar é a tensão de ruptura. Na polarização direta, o importante de saber é a tensão de joelho e a corrente máxima, tá bom? Então, essas são as informações que a gente tira da curva característica do diodo, tá bom? Por fim, baseado nisso aqui, certo? Na polarização reversa e na polarização direta, tá bom? Principalmente na polarização direta, a gente vê a necessidade de se colocar um resistor limitador de corrente, certo? Por quê? Porque quando a gente liga o diodo, certo? Diretamente, ou seja, quando a corrente está para esse lado, o diodo funciona como um curto-circuito, lembram? Se ele funciona como um curto-circuito, se a gente não tiver esse resistorzinho aqui, a corrente que vai passar para cá é muito alta e pode queimar o diodo, certo? Então, sempre que a gente ligar uma tensão no diodo, a gente tem que ligar em série com ele, tem que ser em série. Isso aqui eu estou escrevendo com o mouse, tá? Por isso que está troncho. Sempre tem que ser em série, certo? Um resistor. Para quê? Para quê? Porque esse resistor vai limitar a corrente que passa aqui no diodo. Lembra que a gente falou que quando está em série a corrente é a mesma? Então, a corrente que passa no resistor vai ser a mesma do diodo. E esse resistor vai baixar a corrente, para que não seja uma corrente muito alta no diodo. Então, esse resistor serve para proteger o diodo, certo? Então, resistor limitador de corrente, tá? Que a gente sempre tem que ligar ele em série com o diodo. E aí vocês vão ver que nos circuitos com diodo sempre vai ter um resistor em série com diodo, tá? Pode ser que não seja em série com cada diodo, mas sempre vai ter um resistor lá. Ele serve para proteger o diodo de correntes muito altas, tá bom? Então, esse é o resistor limitador de corrente. Na aula que vem a gente vai aprender a como calcular ele, certo? Como dimensionar. Então, pessoal, da aula de hoje, nós revimos as polarizações reversa e direta do diodo, tá? Aprofundamos os conceitos de tensão de joelho e de tensão de ruptura, ok? A gente viu lá tensão de joelho na polarização direta, de ruptura na polarização reversa, e viu o que é cada uma. E vimos a curva característica completa do diodo e quais as informações mais importantes de se obter com ela, que é a tensão de joelho, a tensão de ruptura e também a corrente máxima, certo? E aprendemos o motivo de se utilizar um resistor limitador de corrente. Para quê? Para proteger o diodo de correntes muito altas. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Deus abençoe.
bons estudos, até a próxima aula e valeu!